Olá, meus amigos, um grande abraço, Sônia Ribeiro falando. Vamos para mais um podcast para o Clube dos Produtores, para os alunos do Clube dos Produtores também poderem participar ao vivo ao final do tema. E hoje, como alimentar galinhas de postura, como alimentar galinhas poedeiras. Estamos ao vivo aqui pelo grupo do Telegram de alunos e também gravando o podcast Clube para as plataformas digitais e para o canal do YouTube. Galinha poedeira, a gente precisa entender um pouquinho antes. Galinha poedeira precisa estar com o metabolismo sempre ativo, sempre funcionando, sempre rodando de maneira acelerada. Isso faz com que aquela geração de ovo da galinha que é contínua, claro, cada raça, cada linhagem num ritmo diferente, mas é uma produção contínua, um pouco mais lenta ou um pouco mais acelerada, faça com que esse mecanismo esteja sempre ativo, que o sistema reprodutivo da galinha esteja sempre trabalhando nesse sentido. E a ração é uma das coisas, a ração dá movimento, a ração da energia, a ração da força, a ração da proteína, todo esse conjunto de coisas faz com que a galinha fique mais ativa. A galinha estando mais ativa, o sistema reprodutor dela, o metabolismo dela vai estar funcionando aí com atividade em alta, vamos dizer assim. Então, a prioridade do produtor, primeiro, é manter a galinha ativa. É manter que a galinha não fique longos períodos durante o dia descansando. Então, você tem um local que é muito escuro durante o dia, devido a um período do ano específico, você precisa fazer com que ela fique ativa e ativar o seu programa de luz mais cedo. Ok? Então, tem períodos do ano que acontece isso. Você, no seu galpão, mesmo durante o dia, tem um local dele que é bastante escuro, tem uma penumbra muito grande, tem galinhas que gostam de ficar ali deitada. Isso também desativa, vamos dizer assim, desacelera o metabolismo dela. Então, às vezes, a pessoa fica muito preocupada com ração. Claro que tem que se preocupar com ração, mas é um pequeno detalhe desse que sua galinha não bota no período certo, que sua galinha bota menos, e aí você fica botando culpa na galinha, fica botando culpa na ração, exatamente por falta de conhecimento. E aí diz que não presta, diz que é isso, que é aquilo, que a gente está enganando. E é o simples fato de conhecer comportamento. É uma coisa que eu falo desde o início, precisa entender o comportamento das galinhas, pegar os conceitos e teorias e enxergar isso na prática. Então, resolvido esses problemas aí, você precisa fazer com que a galinha coma algumas vezes por dia para que mantenha também essa energia, mantenha esse metabolismo girando em alta. Quando você vai numa granja de ovos, de gaiola, se você prestar atenção, você tem aí uma automatização, né? Uma intensificação, a gente já falou sobre sistemas de criação, uma intensificação muito alta. Então, essa intensificação não é só porque as galinhas estão confinadas. A intensificação é porque tem uma tecnologia alta aplicada para uma produção de alto desempenho. Quando você vê, tem uma esteira de ração. Essa esteira fica se movimentando o tempo todo. Então, a galinha ali na gaiola tem sempre uma ração nova e fresca. E sempre tem uma ração disponível, que não é uma ração à vontade. Sempre tem uma ração disponível em movimentação. Por quê? Porque a galinha, como não tem muita movimentação ali dentro, ela só consegue mexer a cabeça, virar para um lado e virar para o outro, ela precisa que alguma coisa se movimente por ela. Então, a ração fica ali em movimento, chamando a atenção da galinha. A galinha não se estressa nesse sentido, porque ela tem algo em que focar e tem ali a ração para comer. Então, ela está sempre em constante aceleração do metabolismo.
A gente, em sistema caipira, a gente não tem essa automatização, mas em compensação a gente tem um piquete. O piquete dá essa distração, o piquete dá essa redução de estresse. E você precisa distribuir essa sua ração de forma inteligente para que a galinha consiga aproveitar piquete por questão de bem-estar, por questão de caracterização de gema de ovo, e se alimente e mantenha um metabolismo acelerado. Como a gente tem essa vantagem do sol, vitamina D, que também é energia, a gente não necessariamente precisa deixar a ração o tempo todo disponível. Mas você precisa fazer liberações de 3, 4, até 5 vezes por dia por causa do consumo em si, por causa do que tem dentro da ração, que é o carboidrato, da energia, que é a proteína, que é a soja. Isso vai fazer com que a galinha, junto com o que ela faz no piquete, principalmente em épocas mais quentes, sem exageros, claro, que mantenha esse metabolismo em alta, simulando essa condição que eu falei do sistema intensivo. Então, como alimentar a galinha de postura está muito ligado a isso quando você está em sistema caipira. Você distribui a ração mais vezes, mas você também não deixa ela à vontade para a galinha não engordar demais. E você deixa ela disponível se você conhecer da regulagem do comedouro. O comedouro, claro, o comedouro profissional, não é balde, não é furo, não é cano, não é nada. Você não consegue fazer isso em outros. Você consegue no comedouro tubular, profissional, base vermelha, abaloado. Aquela parte de metal, ela sobe ou desce. Quanto mais alta ela tiver, mais a ração fica à vontade. Quanto mais baixo tiver, mais a ração fica disponível. O que é que quer dizer? Se tiver muito alto, você pode até encher o comedouro, é capaz até de transbordar a ração por ali, porque não tem limite. Na verdade, aquela altura ali é o limite da ração. E se você conseguir encher, a galinha vai comendo e aquilo vai derramando até acabar a ração toda que tiver no tubo. Quando está muito baixinho, você pode encher o tubular, que mesmo a galinha comendo rápido, ali embaixo só libera devagar, só libera de pouquinho. É a diferença de comida à vontade e de comida disponível. E quando você tem uma disponibilidade, e aí você só vai entender isso do seu plantel, porque cada plantel é diferente, por causa do clima, por causa da quantidade de aves, por causa da ventilação interna, por causa da condição de galpão, por causa da atração do piquete. Quando você deixa disponível à vontade, a galinha tem a tendência de ficar sempre perto do comedouro. Porque ela está no lugar que tem sombra, ela está no lugar que tem água, ela está no local confortável, ela está no lugar que tem comida, por que ela vai sair dali? Ela simplesmente vai comer e vai deitar. Diferente de ela ter a ração naquele momento, percebeu que a ração acabou, vai para o piquete atrás de procurar um outro alimento. Se você perceber no piquete, a galinha, quando não está deitada tomando banho de sol, tomando banho de terra, ela está procurando alguma coisa no chão. É aquela investigação ali que vai bicando aquilo, que é o que a galinha procura. Para ela ali, ela está comendo alguma coisa. Nem que seja um grãozinho de areia, nem que seja uma minhoca, nem que seja uma vegetação. Então, ela está substituindo o comedouro que estava lá pelo piquete. Mas ela já comeu, já está com o papo cheio da ração. E agora ela está se caracterizando. Então, você que é produtor precisa entender esse ciclo diferente do ciclo de abate, porque abate você bota 2 vezes no dia, e o quanto mais tempo o animal conseguir ficar no piquete, melhor. Porque a caracterização do abate é diferente, pele, carne, vem mais rápida, com mais tempo de piquete.
Claro que precisa entender o manejo disso também para não atrasar o desenvolvimento. Mas aí é outra conversa. E aí você mantém a galinha ativa, porque ela está no piquete, mas está de papo cheio. E você intercalando, entendendo o seu plantel, você vai perceber se você tem a necessidade de colocar 4 vezes no dia, ou 5 vezes no dia, ou 3 vezes no dia. 2 papoedeira praticamente nunca. É de 3 para 4. Eu gosto muito de 4, 5 papoedeira. Mas isso também vai depender do período do ano que você tiver. Se você está no período do ano muito frio, você vai ter que usar aquela técnica de disponível para ter sempre ração disponível, porque você vai ter seu galpão, as galinhas mais tempo dentro do seu galpão para evitar que tome chuva. Isso estressa. E um dos meios de desestresse no confinamento é ter ração disponível. Então você vai trabalhando isso com suas aves. No período mais quente, você libera mais vezes, pode colocar menos vezes. Porque a galinha tem a distração ali de piquete. Claro, um piquete preparado para isso também. Perceba que a gente vem fazendo uma série de dizeres aqui, de vídeos, de podcasts sobre poedeira, e cada uma tem um detalhezinho que você precisa seguir. Esses detalhes são importantes, esses detalhes fazem a galinha parar de botar ou fazem a galinha continuar botando. Não se prendam só em ração, entenda os conceitos, enxergue os conceitos no dia a dia e aplique aqueles que você está vendo que tem alguma falha durante o período. Ok? Um grande abraço a todos. Obrigado você que está nos ouvindo nos podcasts, Spotify, Deezer, Anchor, nas plataformas digitais, no YouTube. Quiser participar do Clube dos Produtores, tem link na descrição. Um grande abraço. Até.